Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui mais uma vez nessa madrugada de 5 horas da manhã para levar uma mensagem para o seu coração, meu amigo. E inclusive vamos falar nessa madrugada sobre o coração. O coração é o centro das nossas emoções, meu amigo e minha amiga. E, infelizmente, nós temos se deixado controlar por este sentimento, esse elemento, esse órgão que é as nossas emoções. Muitas pessoas, elas têm naufragado na fé porque elas têm baseado a sua vida nas emoções. E uma vez que você baseie a sua vida nas emoções, meu amigo e minha amiga, fica difícil você manter uma postura firme. Paulo, ele disse que nós somos limitados nos nossos próprios sentimentos. O sentimento, ele tem sido um problema para nós. Às vezes, ou sempre, colocamos a nossa confiança nos homens, em pessoas que são também sentimentais. Você precisa se resguardar para que você não se decepcione na caminhada, meu amigo. Quantas pessoas elas acreditaram, elas se convenceram de algo e no final ela se decepcionou. Se Deus não guiar as suas emoções, você se torna refém dos seus sentimentos. Quantas pessoas que não quebraram relacionamentos bons por causa do coração. O coração, ele tenta todos os dias, constantemente, nos enganar. É verdade, meu amigo. Você precisa trabalhar isto. Esse que vos fala, pastor Ivanildo de Melo Regis, tem superado os obstáculos, as dificuldades, as perseguições, as calúnias, as mentiras, porque nós aprendemos a nos resguardar das emoções. Nós não podemos viver por ela. Nós precisamos dela, mas nós não temos que viver por ela. Porque Deus, ele diz que nós temos que ter uma mente transformada. Uma mente
transformada, meu amigo. Nós temos que ter os pensamentos de Cristo em nós. Jesus, ele pregou o amor. Ele ensinou o amor, mas não era sentimental. Para não dizer que Jesus não expressou os seus sentimentos, eu me lembro que quando ele soube da morte de Lázaro, ele chorou. Eu lembro que quando ele, no Getsêmani, ele temeu, ele ficou apavorado. Mas o apavoramento de Jesus, meu amigo, no Getsêmani, não foi porque ele ia morrer. Foi porque ele saberia que quando ele atraísse todas as emoções, todos os sentimentos da humanidade para si, para poder restaurar o portal espiritual para a humanidade, ele teria que se desvincular do seu Pai. Pela primeira vez, o Deus Pai, o Deus Filho, seriam afastados um do outro por causa do pecado. Você precisa se resguardar disto, meu amigo, porque os sentimentos, ele pode parar você, ele pode tirar você de um caminho promissor. Nós temos que trabalhar com a razão, com a fé, não aquela fé emotiva que ora está em alto, ora está em baixo. A fé, ela tem que estar estabelecida através da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, meu amigo e minha amiga, lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Deus, ele conhece a minha intenção, ele conhece a sua intenção, e ele dá a cada um de nós segundo os frutos das nossas ações. Não adianta eu tentar te convencer que sou de Deus, que não funciona desta maneira. Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem é você. Você precisa se resguardar dos sentimentos, meu amigo. Você precisa guardar o seu coração. É através do seu coração que você consegue obter os prazeres da vida. A Bíblia diz isso. Como é que você vai ser feliz se você guarda uma mágoa? Como é que você vai ser feliz se você não leva a Deus a sério? Levar a Deus a sério é ultrapassar os nossos limites humanos e viver a verdadeira fé que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Porque os sentimentos nos levam a ter uma enxurrada de ansiedades, ao ponto de duvidarmos de Deus, duvidarmos da sua palavra.
Então você precisa. O coração simboliza os nossos sentimentos e desejos. Jeremias, quando disse isto, Jeremias sabia o que estava falando. Jeremias foi um dos jovens que mais sofreu nas Escrituras Sagradas. Ele já entrou no caminho ministerial ainda jovem, ainda muito jovem. E a vida de Jeremias foi uma vida de dor, meu amigo, ao ponto dele deixar escrito que ele tinha que lembrar daquilo que lhe trazia esperança. Só quem pode nos trazer esperança é o Espírito Santo. Você tem que, nesta vida, esperar sempre o pior desse sistema. Sempre esperar o pior. Porque você mesmo pode se destruir através dos teus sentimentos. E o pior que quem se destrói é nós mesmos. Quando nós guardamos mágoa, raiva, ciúme, ódio, a gente somos atacados por essa defesa que o coração emite para te destruir. É por isso que Deus nos levanta pela madrugada, pela tarde, pela manhã, pela noite, para levar uma direção para a sua vida. Nós temos que ter consciência de que existe um Deus e Ele se preocupa com nós. Lá em Efésios 4:26, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo, ele vai se aproveitar do seu coração enganoso para induzir você a pecar contra Deus, a pecar contra o seu irmão, a falar mal do seu irmão, a falar mal das autoridades. O problema não é falar mal das autoridades do seu irmão. O problema é que nós plantamos e naturalmente colheremos o fruto das nossas ações. É por isso que muitas das vezes a gente espera o bem e só vem o mal. Espera a vida e só vem a morte. É o que nós temos cultivado. É o que nós temos plantado. Nós não podemos deixar o mal atrapalhar o nosso bom andamento com Jesus. O mal, meu amigo e minha amiga, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe se ele for repreendido em nome de Jesus com fé, ele não pode agir. Mas e o coração humano? E o sentimento humano, meu amigo? Ele resiste, ele é teimoso. Quando bota uma coisa dentro de si, ela vai bater firme. Ela carrega uma vingança dentro de si implacável. Ela carrega uma vingança dentro de si que muitas das vezes ela mesmo desconhece. Ela mesmo desconhece
Quantas pessoas não têm matado, não têm feito desgraças na vida alheia, e quando caiu em si já foi feito. Você precisa, meu amigo, nesta madrugada, guardar os seus sentimentos. Eu acordei nesta madrugada pensando nisto, pensando de que o sentimento destrói. Quantas pessoas que não carregam uma mágoa profunda, e esse sentimento é expressado através de palavras. Às vezes ela não percebe que está expressando esse sentimento, um sentimento de ódio, maldade, ruindade. Pode fazer o bem, mas não faz. Pode salvar o irmão, mas não salva. Pode abençoar, mas não abençoa. O sentimento do coração, ele é um sentimento maldoso que só nos consome. Tira a paz, tira o bem-estar. Quantas amizades não foram destruídas por causa do sentimento? Quantos casamentos não foram destruídos? Casamentos de Deus. O marido já não vive mais bem com a esposa, tem desconfiança, já não vive mais bem. Lá em Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Você está vendo por que muitas das vezes nós somos acometidos de doenças e de males emocionais e físicos? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, ela apodrece a sua base espiritual, meu amigo. Ela não corrompe somente os teus ossos físicos. Ela não corrompe somente a sua matéria física. A inveja, ela corrompe a sua estrutura espiritual. É aonde você depende. O que te mantém, meu amigo e minha amiga, não é essa estrutura física decadente. Não. Natural. Não. É a sua estrutura espiritual. Se o teu espírito está firme, a tua estrutura física está firme. Se a tua estrutura espiritual está abalada, meu amigo, a tua estrutura física está condenada. Você pode ver quando o espírito sai do corpo, o corpo já não tem mais reações, ele endurece, ele apodrece. E Deus, ele diz para você nesta madrugada de terça-feira: guarda o seu coração. Não julgue segundo as aparências. Não julgue conforme os seus olhos enxergam, os seus ouvidos ouvem. Tenha discernimento, porque você pode perder boas amizades, bons relacionamentos, por causa do coração, por causa das emoções. Tiago 1:20 diz: porque a ira do homem não operará a justiça de Deus. Quando você, meu amigo e minha amiga,
tenta fazer justiça por conta própria, porque sobre as suas mãos está o poder. Sobre as suas mãos está o julgar, o condenar. Não, você não pode agir porque você não entendeu. Porque você não soube discernir o que Deus quis falar com você. Deus, Ele é poderoso. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com seus sentimentos, meu amigo. Olha só como você tem vivido. Porque você guardou algo dentro de si contra uma pessoa, contra um amigo. O amigo errou contra você. Hoje você já não o perdoa mais. O senso de perdão já não tem mais dentro de você. Só julgamento, só condenamento, só palavra baixa, só maldição nos lábios, só injustiça, só injustiça, meu amigo. Deus, Ele está procurando pessoas que venha expressar o amor. Tem pessoas que falam, quando fala do amor, a pessoa é fraca. O amor é o sentimento mais poderoso que existe. É o amor que tem vencido as eras. É o amor que tem ultrapassado as eras da guerra. Meu amigo e minha amiga. É por isso que Deus diz que o nosso amor não pode estar no dinheiro. O nosso amor foi feito para estar em Deus e em pessoas. Amar uns aos outros. É o segundo maior mandamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Amará o teu Deus sobre todas as coisas. E muitas das vezes você só ama o seu interesse. Você só ama a sua vontade. Nós amamos somente os nossos desejos. Se não está de acordo com os meus desejos, eu condeno. Se não está de acordo com os meus interesses, eu defamo. Infelizmente, esta é a nossa sociedade. O sistema, ele está destruindo. O sistema não é o sistema governamental, não é o sistema espiritual, é o sistema que um ser humano tem dentro dele. Ele tem andado com um egoísmo muito grande as pessoas. A Bíblia, ela diz assim, lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, ainda no Espírito, jamais satisfazei a consciência da carne, da vontade, do sentimento, porque a carne luta contra o Espírito. E a única pessoa que pode te guiar, meu amigo, é o Espírito. A Bíblia, ela diz que Saul foi transformado em um novo homem. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas não permaneceu cheio do Espírito Santo. Em vez do Espírito Santo, passou a atuar dentro dele uma entidade do mal, um demônio. E ele perdeu o reino por causa da ganância ao dinheiro, por causa da ganância ao poder. E o final desse sentimento lhe levou ao suicídio e perdeu a salvação.
Nós precisamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que ele não tinha dificuldade de reconhecer que estava errado. Ele não tinha dificuldade de reconhecer que tinha que se arrepender. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele foi um homem que é honrado até hoje. Séculos se passaram. E quando nós falamos de Davi, nós recebemos essa energia impactante de um menino dedicado a Deus, dedicado aos princípios de Deus, e reinou em guerra, em amor, em justiça, com alguns erros cometidos, que você também não vai deixar de ter. Meu amigo e minha amiga, eu vou orar por você, para que Deus possa te livrar dos sentimentos do coração. É por isso que muitas das vezes você carrega a depressão, a ansiedade, o desespero, o pânico, toda sorte de mal dentro de você. E isso reflete no seu corpo, na sua mente, no seu físico. Porque quando a estrutura espiritual está abalada, a estrutura física é condenada. Se você puder pegar uma água, uma garrafa d'água, um copo com água, eu vou orar por você, para que Deus possa operar em mim, em você, em nós, num coletivo completo, meu amigo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ó meu Pai, Tu que ensinaste a Davi ser um homem segundo o Teu coração, nos dê um coração puro, um coração saudável, nos dê emoções verdadeiras que nos traz saúde, vida e paz, meu Senhor. Que nós venhamos guardar o nosso coração da inveja, da maldade, do ódio, do rancor, para que nós possamos ter vida e saúde, Senhor. É por isso que a Tua palavra, meu Senhor, ela diz, meu Pai, lá no Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece até os ossos. Quantas pessoas têm vivido com sua estrutura emocional apodrecida por causa do ódio, por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da arrogância, do orgulho, da prepotência, e tem se destruído dia a dia. Não tem paz, não consegue ter paz, ter vida, não consegue parar por um minuto para meditar na Tua grandeza. É sempre uma vida desesperada, correndo. É como a Tua palavra diz, que os perversos correm sem que ninguém vos persiga, meu Senhor. Eu oro por este homem que tem depressão, por esta mulher que tem depressão, que tem ansiedade, angústia, ódio. Ela carrega um sentimento dentro de si, meu Pai, que ela não expressa, mas está estampado no rosto, na reação física dela, esse sentimento, no olhar dela, na língua dela,
esse sentimento, meu Pai. E que o teu Espírito, nesta madrugada, possa a convencer de se arrepender desses sentimentos, Senhor. Nós estamos aqui no apoio aos soldados feridos, orando pelo teu povo, orando pelas autoridades, orando pela humanidade que está entrando em uma decadência, em um colapso destrutivo, meu Pai. Salva essa pessoa que tem nos acompanhado nas redes sociais, essa pessoa que tem acompanhado as nossas orações. Toca dentro dela com o teu poder. Consagra esta água, que essa água já não seja mais um elemento comum, mas que seja um elemento sagrado, para quando ela beber, seja impactada com o teu poder, meu Pai. E seja quebrado essa aliança com esse sentimento maldito, desgraçado, que tem escravizado essa pessoa. Ela já não dorme mais, ela não sabe se alimentar mais. Ela vive inquieta todos os dias como Marta. É por isso que o Senhor falou para Marta: Marta, Marta, por que andas inquieta? Por que andas agitada, Marta? Maria estava sentada aos teus pés, meu Pai, buscando conhecimento, direção e disciplina. E Marta, preocupado com as tarefas que tinha que ser feita. Meu Deus, a tua palavra diz que há tempo para tudo. E nós temos que procurar reservar o nosso melhor tempo, a nossa melhor oferta, o nosso melhor sacrifício em te agradar, em te servir, em te fazer feliz, Senhor. Porque o Senhor feliz, nós somos felizes. A alegria do Senhor é a força da humanidade que te busca, que te proclama Deus sobre todas as coisas, meu Pai. Salva essa vida. Salva esse homem que talvez já se decidiu dar cabo da sua própria vida nesta madrugada de terça-feira, nessa manhã de terça-feira, nessa noite de terça-feira. Salva ela através deste vídeo, Senhor. E que ela possa reconhecer. Foi como eu vi um trecho de um filme, meu Pai. O rapaz, ele falou: eu sou bandido. O rapaz falou que era bandido na cabeça e bandido no coração. Mas ele tinha um talento, meu Senhor, aleluia. Ele ia até o fim quando ele tinha uma meta a cumprir. E ali naquele dia, meu Pai, ele fumando maconha, ele decidiu te buscar. Oh, aleluia. Ele correu, ele desceu a comunidade e falou com o pastor: quero me batizar. Meu Deus, uma pessoa quando está decidida, ela não precisa agendar um batismo. Ela se batiza na hora ali, naquela hora. E a vida dela muda. Quando uma pessoa é decidida, ela deixa o pecado, ela deixa a mágoa, o ódio, a raiva, o rancor, o orgulho, a prepotência. É isso que destrói o ser humano, meu Pai. É isso que destrói a humanidade. A ganância. Quanto mais tem, mais quer. E trata os menos favorecidos como capacho, Senhor. Liberta a tua humanidade das garras da perversidade, Senhor. E salva essa alma que, se o Senhor não falar com ela nesta terça-feira, pela madrugada, pela manhã, pela tarde ou à noite, ela vai dar cabo da vida, meu Senhor. Que esta água ao beber, ela seja o remédio, ela seja o ponto inicial, o marco inicial
de uma nova história contigo, sem sentimentos que destrói. O sentimento do amor é saudável. O sentimento da alegria é saudável. É por isso que a tua palavra diz que nós temos que ser cheio dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a bondade, a benignidade. É esses requisitos que nós precisamos para ser um verdadeiro homem e mulher de Deus. Ter domínio próprio na língua, ter domínio próprio nos pensamentos, ter domínio próprio nas ações. Nem tudo que nós pensamos ou faz te agrada, meu Pai, porque sou imposicionada pelo coração corrupto e maligno e maldito. Ah, Senhor, consagra e faça dessa água um remédio que cure corpo, alma e espírito. E essa pessoa sai liberto nessa madrugada de terça-feira para a glória do teu nome. Amém. Meu amigo e minha amiga, beba da água com fé. E Deus vai remover de dentro do seu coração tudo aquilo que tem feito você capacho das emoções, dos sentimentos. E busque, procure uma instituição para poder servir a Deus. Procure uma igreja para ter compromisso com Deus. Não fique pulando de igreja em igreja. Peça a Deus uma direção e Ele vai te guiar ao caminho certo. E você ali vai servir e esperar o dia da redenção em Cristo. Não vai ser fácil. Não vai ser moleza, meu amigo. Vai ser guerra. Mas com uma diferença. O Espírito Santo vai estar te guiando a toda a verdade. É Ele que nos convence da verdade e do juízo. E muitas das vezes o homem resiste. Mas ele pode resistir por um tempo, por 2 tempos. E no final ele se entrega. Fique com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus.